Bem-vindos a esta análise. Vamos mergulhar direto na fascinante mecânica do sistema recursal brasileiro. O direito processual muitas vezes parece um labirinto gigante de regras, né? Mas a verdade é que quando olhamos de perto, ele funciona como uma máquina incrível de freios e contrapesos, o controle de qualidade definitivo para a justiça. Afinal, o que acontece quando a justiça falha? Bom, juízes são seres humanos, e erros simplesmente acontecem. Uma prova pode ser lida do jeito errado, a lei pode ser aplicada de forma equivocada. É exatamente por isso que o nosso sistema precisa de um método muito bem estruturado e previsível para consertar essas falhas, garantindo que um erro individual não vire uma condenação permanente. E para entender esse mecanismo, a gente vai seguir um caminho bem lógico, começando pela base do direito de recorrer, passando pelos requisitos, prazos e custos, até chegar na apelação em si e, por fim, nos seus princípios e efeitos práticos. Vamos lá? Começando pela fundação de tudo, o direito de recorrer. Toda essa estrutura que estamos analisando é ancorada num conceito chamado duplo grau de jurisdição. Esse princípio é, sem exagero, a base absoluta da equidade. Ele garante que um primeiro julgamento não precisa ser necessariamente a palavra final. É a segurança de que um erro não ficará imune a uma revisão, dando um novo fôlego para quem sofreu algum revés jurídico. Mas quem de fato tem o poder de acionar essa alavanca? Basicamente, quem sofreu algum prejuízo. Primeiro, claro, a parte vencida, aquela que pediu e não levou na primeira instância. O Ministério Público também tem um papel muito ativo nisso e, incrivelmente, até terceiros podem recorrer caso a decisão acabe impactando a vida deles de um jeito negativo, mesmo não estando no começo da disputa. Avançando para a nossa segunda parte, vamos falar sobre os requisitos, as regras do jogo processual. A gente pode dividir esses pré-requisitos em dois grandes grupos, ou baldes, por assim dizer. De um lado, os pressupostos subjetivos, ou intrínsecos, que olham para dentro, para o direito interno de quem está recorrendo. Do outro, temos os objetivos, os extrínsecos, que olham para fora, para as regras formais do procedimento que precisam ser seguidas à risca. Para memorizar a parte subjetiva de forma fácil, é só pensar numa regra de 3. Tem que ter legitimidade, ou seja, ser uma daquelas pessoas que a gente acabou de ver. Tem que ter interesse, o que significa que o recurso precisa ser útil para mudar a situação de perda. E, por fim, a inexistência de um fato impeditivo. Simples, né? Agora, se rolar um fato impeditivo no meio do caminho, o direito de recorrer simplesmente evapora na hora. Se houver uma renúncia prévia, uma desistência logo depois de apresentar o recurso, ou se a pessoa simplesmente concordar com a decisão do juiz, acabou. O portão se fecha e não tem volta. E tem uma ironia processual muito boa aqui. O mero descontentamento é juridicamente inútil. Não dá para simplesmente chegar no tribunal e dizer eu discordo, excelência. Sentir que foi injustiçado não basta. O recurso exige um argumento altamente lógico, estruturado e documentado. A famosa motivação. E isso nos leva à terceira parte da nossa análise: os prazos e os custos. Porque no direito, o relógio não perdoa ninguém. Gravem este número 15. 15 dias úteis. Essa é a regra de ouro absoluta no Código de Processo Civil para interposição da esmagadora maioria dos recursos. É muito importante fazer um contraste aqui. Quase tudo obedece a essa regra dos 15 dias, incluindo a nossa famosa apelação. A grande e bem perigosa exceção são os embargos de declaração. Eles servem para corrigir pequenas omissões ou obscuridades, mas entregam um prazo curtíssimo, de apenas 5 dias. Ainda assim, o sistema tenta equilibrar as coisas. Algumas entidades ganham o dobro do tempo justamente para nivelar o campo de jogo. Estamos falando de instituições com um volume absurdo de processos, tipo o Ministério Público, a Fazenda Pública, a Defensoria, núcleos de prática jurídica e até litisconsórcios que têm advogados de escritórios diferentes. Mas não é só o tempo, tem o custo financeiro também. O preparo. Pensa no preparo como o bilhete da passagem para o trem recursal andar. Faltou dinheiro no protocolo? A lei cria uma cascata estrita de eventos. Primeiro vem uma intimação para pagar a diferença em 5 dias. Não pagou? Acontece a chamada deserção, que é a perda total do recurso. Ele vai direto para o lixo. Chegamos na parte 4, afunilando direto para a estrela do show, a apelação e a revisão da sentença. Aqui a gente tem uma mudança clara de cenário na justiça. Quando a apelação entra em cena, a sentença sai da mesa daquele juiz único lá da primeira instância e viaja para um tribunal superior.
Lá, ela vai ser dissecada e julgada por um painel de magistrados super experientes de segunda instância, os desembargadores. Só que a apelação tem um escopo muito rigoroso. Ela avalia questões de fato, tipo como as provas foram interpretadas, e questões de direito, como a lei foi aplicada. Mas atenção total aqui. Definitivamente não é uma segunda chance para tirar uma prova nova da cartola que poderia ter sido mostrada antes. O jogo é revisado estritamente com o que já está nos autos. E finalmente vamos explorar a última seção, os princípios e os efeitos práticos de tudo isso. A primeira grande mágica prática que acontece quando se entra com um recurso é o chamado efeito devolutivo. É exatamente o que o nome diz, literalmente devolver à matéria os pontos específicos que estão sendo contestados para o Poder Judiciário, forçando uma revisão e uma nova decisão pelo Tribunal Superior. E logo ao lado vem um efeito vital, o efeito suspensivo. Na regra geral, a apelação funciona como um botão de pause na sentença. Isso significa que a execução fica congelada até que a segunda instância tome uma decisão final, garantindo que ninguém sofra um dano financeiro ou material permanente de forma precipitada. Entender toda essa engenharia processual intrincada passa longe de ser só teoria. É sobre construir uma fundação absolutamente inabalável para a prática jurídica. Isso é a competência central que separa quem é reprovado de quem passa em exames rigorosos como o da OAB e, claro, é o feijão com arroz da advocacia. Dominar essas regras de ponta a ponta é a salvaguarda definitiva contra o erro judicial e a única forma de garantir que a balança da justiça fique equilibrada. A gente viu como o sistema corrige o erro de um juiz inicial, né? Mas fica uma provocação para a gente encerrar. Se a apelação salva a disputa de um erro na base, o que acontece quando o próprio Tribunal Superior comete um equívoco irreparável? Quem julga os julgadores finais? Fica a reflexão. Até nossa próxima análise.